Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Boa tarde novamente, pessoal do curso também. Só para lembrar antes da nossa entrevista começar, que essa entrevista vai compor material extra da sessão Itinerários de Leitura o Nordeste na Literatura, e é a segunda entrevista que a gente está compondo para essa sessão, e hoje a gente está recebendo o professor Denis Melo, que vai aqui dividir conosco um pouco do que ele muito sabe sobre Lusíada e Caçaco. E então, professor, obrigado pela entrevista desde já, viu? É uma honra recebê-lo. Então, só para a gente fazer as honras aqui, e para todo o pessoal que vai assistir essa entrevista ficar ciente, o professor Denis, ele é graduado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é mestre e doutor em História pela Federal de Pernambuco, possui estágio de pós-doutoramento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de História com ênfase em cultura e cidade, ensino, história e literatura, atuando principalmente nos termos religiosidade, cultura e memória, educação e história. E é professor do colegiado do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú também. Então, portanto, foi meu professor. Então, professor, seja bem-vindo. Boa tarde novamente. Obrigado, boa tarde. Então, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que eu muito ouço e que eu acredito que a gente sempre vai ouvir quanto historiador. Por que história? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que filosofia? Elas perguntam também. Uhum. E a gente está vivendo um período tão complexo que foi possível ouvir do próprio MEC, do próprio maior representante, a figura mais importante do MEC, no caso, enfim, que não era bom nem ter sociólogo, nem ter antropólogo, filósofo muito menos. Aí a gente imagina o historiador. Né? Então, a história, de certo modo, é um tipo de conhecimento, um tipo de arte, um tipo de prática, um tipo de saber que nos coloca diante de nossa humanidade. Por quê? Porque uma das primeiras lições, se é que a gente pode falar assim de lição, quando a gente começa a estudar a história, é saber que as coisas são finitas, que elas têm um fim. Então, a história é uma forma de conhecimento que, evidentemente, não garante a continuidade humana, mas a história é uma forma de conhecimento que resolve muitas lacunas humanas. Não é? E nós, seres humanos, somos feitos de lacunas. E essas lacunas, muitas vezes, pesam bastante na vida de cada um de nós, de modo que a história se torna um tipo de conhecimento que não é complementar, não estou dizendo que é um conhecimento complementar, mas é um tipo de conhecimento que nos ajuda a viver, porque nós somos seres que temos uma capacidade incrível de projetar tempos. Então, a gente está aqui, mas a gente pode se imaginar no passado, a gente pode projetar o futuro, e para tentar dar conta desse lugar do tempo na vida humana, esse negócio que escapa, que foge, a história é uma dessas chaves importantes. Não é a única, porque a gente pode pensar a humanidade, enfim, a partir de várias perspectivas, mas a história tem essa dimensão, né, de nos humanizar, de nos colocar diante da finitude das coisas, de nos colocar diante do pressuposto de que nada permanece para sempre, portanto, aqueles que estão no poder hoje, por exemplo, não adianta eles imaginarem que vão ficar no poder todo o tempo, não vão. Né? Então, eu acho que a história tem essa força, tem essa dimensão de nos humanizar, de nos mostrar as lacunas da vida, da existência, do tempo e do espaço. Agora, professor, como historiador, por que literatura como fonte? Pois é, essa é uma questão muito interessante, viu, Wagner? Porque a minha infância, ainda que eu tenha sido filho numa família grande de 9 pessoas, meu pai mecânico, os meus 2 irmãos mais velhos muito cedo foram para a oficina, o meu pai não me levou para a oficina.
Ele não me levou para a oficina porque meus 2 irmãos mais velhos estavam lá. E isso fez com que eu tivesse na minha vida um outro direcionamento, né? No sentido em que eu comecei a me aproximar de um reitor, que eu não sabia que era reitor da UVA, né, nesse período, eu era adolescente, chamado Padre Sadoc de Araújo, que é um dos maiores historiadores locais, né? E eu comecei a conversar com um padre, e ele começou a me contar coisas da história da cidade, começou a me dar livros, entende? Então, a minha oficina foi a leitura. E as minhas primeiras leituras foram cordéis. Nas minhas viagens para Groaíras, onde estava meu avô, meus avós, meu pai e minha mãe são de Groaíras, eu nasci em Sobral, por isso é que eu não sou um sobralense da gêmea, eu sou da Clara, entende? E aí, meu avô, ele vendia, ele tinha uma banca na feira, uma banca de jogos, eu não sei se você já viu, Wagner, nos mercados, uma banquinha, o pessoal jogando, caipira, aquele negócio todo. E meu avô tinha esse tipo de banca. E a gente ia sempre, todo domingo, até pelo menos os meus 12 anos de idade, a gente ia todo domingo a Groaíras. E nessas idas, o meu avô chegava do mercado com vários cordéis. E eu li esses cordéis com meu avô. Até hoje eu tenho na lembrança histórias de Pedro Malazarte, por exemplo, né? Então, a minha relação com a literatura começou a se constituir a partir daí, não é? O cordel, depois Pedro, como é? Pedro, agora esqueci, Pedro Bandeira, li praticamente toda a obra do Pedro Bandeira e foi assim. E aí, quando eu chego na universidade, eu já comecei a trabalhar com literatura, não fazendo trabalho, porque na minha época, diferentemente da época de vocês, você não tinha que apresentar TCC. Mas os meus trabalhos, todos eles, constantemente entravam em diálogo com a literatura, né? Então, a literatura é também esse lugar do sonho, da realidade possível, do onírico, daquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu, da possibilidade. E nós, historiadores, a gente está atrás do que aconteceu, né? Lidando com a possibilidade verossímil do que aconteceu. Então, é por isso que eu entro no mundo da literatura. Eu devo isso a meu avô. A meu avô, né? E também devo, Wagner, a um programa de rádio que até hoje existe na Rádio Educadora de Sobral, do senhor Antônio Pontes, é um violeiro. Está há mais de 40 anos no ar, com o mesmo tipo de programa que é cantoria. Então, eu ouvia cantoria na rádio, porque eu sempre fui um grande ouvinte, porque eu ouvia muito. Eu via muito rádio até hoje escuto rádio, eu tenho 4 rádios aqui na minha casa, só para você ter uma ideia. E então, Antônio Pontes, pela cantiga de viola, Ceará Caboclo, era um programa de dia de domingo aqui no Ceará, Carneiro Portela, era um poeta e um apresentador, radialista, tinha um programa também que você ouvia os cantadores, então eu ouvi os grandes cantadores do Brasil, do Nordeste, especialmente Nordeste, claro, né? É o grande celeiro, tipo Louro Branco, né? Que foi o que mais me marcou. Então é isso, a minha virada literária se dá nesse tipo de leitura, né? A cantiga de viola e os cordéis. Aí é engraçado, Wagner. Sim, fica à vontade. É interessante você ter perguntado isso, porque o mais próximo que eu cheguei de fazer um trabalho de literatura ligado ao cordel, não é? Foi um texto de um cantador lá de Fortaleza, agora eu vou esquecer o nome dele, que é um dos grandes cantadores da atualidade, também historiador. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que ele tem um livro de história em que ele conta várias passagens da história do Brasil a partir do verso, né? Da literatura de cordel. E eu peguei um desses trabalhos deles e fiz um trabalho pequeno. Assim, eu estou falando do cordel em si, né? Depois, claro, me debrucei sobre romances, enfim. Mas quem já leu seus escritos sabe que seus escritos historiográficos são muito literários. Eles têm uma poética muito bonita. São. Né? Também é uma tentativa. E um deles, que eu li alguns, né? Algum na faculdade, que o senhor estava escrevendo sobre história medieval, mas eu li um recentemente que foi a sua tese, né? E na sua tese, o senhor trabalha com a história intelectual e história local do município de Sobral, né? E a gente tem na UVA, não sei se eu posso dizer, um celeiro de trabalhos sobre história local também,
Eu penso assim, tem muitos trabalhos produzidos ali que são sobre a nossa história também, a história mais de perto. E eu gostaria de partir desse primeiro ponto de reflexão. O que foi pensar a invenção de Sobral? Pois é, até bem pouco tempo, era um pouco que sacrilégio a gente falar, juntar a história, esse lugar do verossímil e da verdade, com invenção, porque parecia que a invenção era algo fora completamente de uma razoabilidade, como durante muito tempo foi tratada a literatura e a sua relação como um documento, não é? Então, quando eu comecei, na verdade, assim, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a preparar, Wagner, meu projeto para o doutorado, eu não queria estudar academia, eu queria estudar, que inclusive é um projeto de hoje, de iniciação científica, desde o ano passado e neste ano também, eu queria estudar a cidade de Sobral, a história local, a partir dos seus cartões postais. Né? Sim. Espelho, Espelho Meu é uma cidade mais bela do que eu. Então, eu juntei muita coisa, muitos postais, entrei ali no arquivo do Palio, que eu conhecia bem, e ele tinha uma coleção de postais, inclusive fez um álbum com esses postais. Depois conheci a pessoa que mais tempo foi presidente da Academia Sobral Estudos e Letras, que é a que eu estudo, Dr. Ribeiro Ramos. Ele também tinha uma coleção de postais e fez um álbum com esses postais. Então, a minha ideia era trabalhar a perspectiva de entendimento da história da cidade a partir dessa imagética, que também produz um imaginário sobre a cidade, né? Porque o postal é esse lugar da beleza, do equilíbrio, e o postal também é um ponto de vista. Então, por exemplo, postais da década de 70 mostram uma cidade, postais a partir dos anos 2000 para cá mostram outras cidades, são ângulos de pontos de vista diferentes, né? Mas aí, eu entrando no arquivo do Lira, eu encontrei as atas da Academia Sobralense de Estudos e Letras. Eu encontrei a ata que a própria academia, e eu conheci alguns membros da academia, diziam que esse livro de arte estava perdido. Ou seja, o Lira, ele havia pertencido, o Padre Lira, que é um historiador local, ele havia pertencido à academia e um dia, ninguém sabe como nem porquê, ele pegou esse livro, que ele não era o secretário da academia, ele nunca foi, ele foi um membro, e levou, e guardou. E aí, coincidentemente, quase que no mesmo dia que eu encontrei essas atas, eu fui para um local de trabalho que eu realizo aos sábados, que é o Beco do Cotovelo, eu trabalho todo sábado no Beco do Cotovelo, né? Você sabe que lá talvez seja o trabalho mais sério que eu realizo na vida. E aí eu encontro o estudante do curso de letras, ali no centro, naquela praça, Coluna da Hora, ali na esquina ficava a sede da academia, fazendo o enterro da Azel. Os estudantes de letras estavam fazendo o enterro da academia, e aquilo me chocou. Eu disse, como é que pode? Os caras estão fazendo o enterro da academia, que academia é essa? Aí eu fui para as atas e comecei a fazer essa pesquisa, e talvez, assim, a coisa mais interessante que eu tenho encontrado foi a presença marcante, maciça, de membros da academia que enveredaram pela história. Não eram historiadores de formação, mas pelo menos 40% deles fizeram incursões pela história. Entende? E aí percebi que o primeiro livro impresso aqui na cidade de Sobral sobre história local, notas históricas sobre a cidade de Sobral, Monsenhor Linhares, foi publicada graças à academia. A academia que faz embaixadas para Fortaleza, aqui em Sobral mesmo, faz uma campanha, porque o Monsenhor já tinha publicado na revista do Instituto Histórico, ele já tinha obra lá, né? E já era lido, mas um livro, esse objeto, que naquele período era quase que sacro, era quase que sagrado, você não tinha. Então, ela é a primeira obra. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que esses membros da academia começam a inventar essa cidade intelectualizada, essa cidade enobrecida. Mas aí, é claro, você é um historiador em formação, eu sou um historiador também em formação, você sabe que quando a gente tem constitui um argumento, a gente precisa de alguma base para aquilo, que a gente chama de teoria para nós. Então, eles pensaram assim, mas quem é que a gente vai escolher aqui para garantir aqui a raiz, o pilar para sustentar a nossa ideia? Aí eles procuram o discurso mais superlativo que a literatura local tinha produzido até então, que é Domingos Olímpio, Luz e a Homem. Não é? A cidade nobre, intelectual, o celeiro para as pessoas que estavam morrendo de fome, aquela cidade enobrecida, bela, quase que intocável pela seca, ainda que a seca estivesse em pleno vigor e os retirantes chegando na cidade, aquela cidade parecia imaculada. Então, eles se voltaram para o Domingos Olímpio, que era, né, um dos patronos da academia, e aí constituíram, a partir desse discurso, juntaram esse discurso da história
que se liga à fundação da vila em 1773, não é? Vila Real e Distinta de Sobral, que inclusive sábado vai fazer 247 anos, a cidade de Sobral, né? Vai fazer 247 anos. Então, eles juntaram o discurso literário de Domingos Olímpio, uma figura que na cidade de Sobral existia uma aura em torno dela, ainda hoje existe, e essa história local. E aí a gente vê como é que eles se esforçaram bastante, lutaram bastante para constituir a ideia dessa cidade intelectual que a gente encontra no Domingos Olímpio e encontra, de maneira geral, na historiografia mais oficial da cidade de Sobral, do Lira, Monsenhor, né? Passando pelo próprio Sadoc de Araújo, Monsenhor Vicente Martins da Costa, que é a primeira pessoa a trazer para a cidade de Sobral uma impressora, né? Enfim, uma máquina para imprimir jornais ali perto da cidade grande. Ele traz essa máquina para cá, quando ele é transferido de lá para cá, de um distrito de Granja, que hoje tem o nome dele, né? Naquela região, e aí ele vem para cá e traz essa impressora, digamos assim, né? Essa máquina de imprimir, e aqui começa a produzir jornais e produzir outras coisas. Professor, na sua pesquisa, o senhor faz uma problematização, e eu gostaria de trazer essa problematização para a gente aprofundar essa reflexão. Certo. O senhor questiona por que a ACEL se transformou numa instância de produção de uma determinada memória local, impondo à cidade por meio do escrito. São palavras do professor Denis. Exatamente. Assim, existe aí um debate muito longo, muito bonito e importante com relação à narratividade da história, o lugar da linguagem na história, né? A linguagem não é opaca, enfim, os tropos do discurso, ou o lugar da retórica, enfim, dependendo do seu ponto de vista, você vai para Ellen White ou vai para Ginsburg, né? De todo modo, permeia essa relação entre um e outro o Aristóteles. Então, Aristóteles é esse pivô da narratividade, por um lado, da força da narratividade, que depois vai ser, Ellen White vai constituir isso lá nos seus tropos, etc. Mas também o Aristóteles é o lugar da retórica, que o Ginsburg vai pegar. Então, assim, a gente que discute essa relação história e literatura, a gente costuma usar muito a poética, mas o Ginsburg, ele de certo modo, ele diz, não, onde ele constitui o discurso histórico não é basicamente na poética, é na retórica. E aí por isso que ele vai para lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque os acadêmicos, esses acadêmicos aqui que constituem a ASEL nesse período, né, começando ali na década de 40, tinham a ideia de que o intelectual, naquele momento, era uma espécie de avant-première da nacionalidade. Era o sujeito, era o guia da nação, era o fundamento básico da nação. E aí eu advogo que aqui em Sobral, esse tipo de intelectual, representado por um monte de gente, dá uma guinada nessa perspectiva geral, teórica mais geral, e estabelece não como fim da intelectualidade o lugar da nação, mas eu entendi que aqui em Sobral, a partir da ASEL, o mais importante era estabelecer o lugar do local, entende? Então, esses intelectuais armados com os seus sentidos, armados com a sua palavra, com a sua narrativa, com a sua escrita, com a sua fala, porque um elemento-chave da academia, Wagner, é a locução. Pouca gente escreve na academia, mas muita gente fala. Quando você pega as atas, você vê isso. Então, reunião extraordinária ou ordinária. Aí tem um cara lá falando com os outros intervêm, e eles constituem esse lugar do discurso, da narrativa, da oratória. Entende? Então, é nesse sentido que esses intelectuais, especialmente aqueles ligados à produção histórica local, certo? Que são os padres e outros mais. Então, eles começam a tentar impor essa sociedade por escrito. Por quê? Porque só falar não adiantava. Só falar dentro das reuniões da academia não bastava. Ainda mais porque somente nas reuniões extraordinárias é que você tinha outros membros da sociedade dentro da academia, que era uma coisa mais rara. Nas reuniões ordinárias eram só os acadêmicos. Então, eles estavam falando entre eles. Aliás, é um problema muito grande hoje para a academia também. A gente está falando muitas vezes dentro de uma bolha, não é? Que é uma questão muito problemática. Mas é o que é que eles começam a pensar? A investir exatamente nessa produção escriturária. Afinal de contas, a
A escrita, desde a modernidade, se estabelece como lugar e como o espaço de luta contra a finitude das coisas. Né? Então, se tudo passa, se tudo se transforma, a palavra, de algum modo, escrita, precisa dar conta dessa permanência, ou de uma dada permanência. A cultura ocidental sempre teve medo do fim, sempre foi meio obcecada pela descontinuidade, e a escrita entra nessa perspectiva, né? Quase que como um protocolo de permanência de um dado acontecimento. E muitos intelectuais tinham essa ideia. Inclusive, o padre Lira, que morreu praticamente outro dia, né? Ele, até o final da vida dele, continuou a acreditar que era impossível viver na cidade de Sobral, no presente, sem entender que o passado da cidade foi mais importante do que o presente. Então, para ele, qual era o grande mal da cidade de Sobral? Isso ele escrevendo na década de 70 e na década de 80, entrando na década de 90 um pouquinho. Qual era o grande mal para ele? O grande mal da cidade de Sobral é que os sobralenses, como ele falava, de maneira genérica, assim mesmo, estavam esquecendo seu passado. Isso gerava problemas para a própria existência da cidade. Aí ele se lamentava. Quem é o presidente da fábrica de cimento, que até hoje existe? É uma pessoa de fora. Quem é que é o gerente de um banco mítico na história desse país, que é o Banco do Brasil? Quem é o gerente do Banco do Brasil em Sobral? É uma pessoa de Fortaleza. Quem é o gerente do Banco do Nordeste em Sobral? É uma pessoa de Natal. Então ele ficava abismado, porque entendia que os grandes homens do passado, e o maior deles, na visão do Lira, é o próprio Domingos Olímpio, estavam perdendo lugar na cidade pela chegada dos estrangeiros. Então, o pessoal está perdendo a raiz. Então, o Lira ele também impõe essa cidade por escrito. Por isso que ele escreve para o jornal Correio da Semana, por isso que ele publica tantos livros, passa parte da vida dele escrevendo na coluna Nossa História, no Correio da Semana. Não é? Então, tem muito a ver com isso. A imposição da cidade por escrito tem a ver com a ideia de que a escrita era capaz de certo modo, estacionar o tempo. E quando a gente se volta para a produção historiográfica desses membros da ASEL, a gente percebe isso. O passado, para eles, e o Lira é o mais importante nessa concepção, para eles o passado não passou. O passado, ele permanece. Ele é um dado, entendeu? Porque a ideia que eles tinham era da história como magistra vitae, né? A velha história como mestra da vida, capaz de nos ensinar a não cometer os mesmos erros do passado. Então, para o Lira e para os acadêmicos de maneira geral, com raras exceções, talvez o Monsenhor Linhares, nas notas históricas, em algumas passagens, a grande questão é que o passado ele não passou e era preciso se apropriar desse passado, que era mais importante do que o presente. Só abrindo um parênteses aqui na nossa entrevista, professor, essa visão do passado não passou em Sobral? Ou ainda é algo presente? Passou porque, desde o final da década de 90, o curso de História da UVA, né, com seus professores lá, que eu ainda não estava lá, mas eu estou falando lá dos professores que chegaram primeiro, o Raimundo, o Carlos Augusto, e também com o pessoal das Ciências Sociais, o Nilson Almeida de Freitas, eles começaram a revirar essa história de cabeça para baixo. Talvez, Wagner, a gente pudesse dizer que eles começaram a fazer uma história a contrapelo. Entendeu? Aquela história a contrapelo de que fala Walter Benjamin. Né? Então, eles começaram a constituir essa história a contrapelo, digamos assim, entre aspas, e aí aparecem outras narrativas historiográficas, rompendo um pouco aquele ciclo que se ligava diretamente à produção historiográfica nascida no seio da igreja, né? Porque a gente pode até dizer que aqui em Sobral a gente pode dividir essa história local em três partes, né? A história nascida ali no âmago da igreja, forte e importante, claro, mas não pode de jeito nenhum. Uma historiografia mais ligada à produção literária, por exemplo, na perspectiva tanto do Cordeiro de Andrade quanto do Domingos Olímpio, especialmente esses dois, e a historiografia acadêmica, que é essa que a gente produz hoje e que, de certo modo, disse para a sociedade sobralense, ou tenta dizer até hoje, que o passado passou, que ele é, de certo modo, algo inverossímil, né? Que o passado ele só faz sentido quando ele é constituído enquanto uma narrativa a partir do historiador que, do seu lugar, vai até lá, captura esses indícios e vestígios do passado, traz para o presente, e aí coloca isso aí no tribunal da razão. Então, para nós, graças ao curso de História, né, o passado passou. Agora,
É claro que a gente sabe que existe uma história fora da academia, muito, muito difundida, especialmente nos rádios, nos rádios e no Correio da Semana, que continua a dizer que Sobral é a cidade de Dom José. Uhum. Sobral de Dom José. Então, assim, esse passado não passou. Ainda que a gente tenha lutado constantemente para dar conta de que o Dom José realmente passou, e que é preciso entender o Dom José dentro da sua conjuntura ali e tal. Inclusive tem um livro do Paulo Micelli, né? Elite Intelectual da Igreja, eu acho que é isso. Eu tenho esse livro, emprestei e não me devolveram, em que ele vai citar os intelectuais da Igreja, né? Os 3 doutores que chegam aqui no começo do século XX, Uhum. de Roma, né? Dois, acho que 2. E um desses era Dom José. Então, Dom José era um sujeito de formação muito sólida, né, que vem para cá com todo aquele projeto de romanização que dá origem à ocupação do espaço público da cidade, né? Uhum. Hospital, seminário, banco, asilo, escola, etc. Não é isso? Então, de certo modo, a história ainda hoje, em determinadas narrativas mais comuns na cidade, o passado não passou. No seu trabalho, professor, abro aspas, o senhor utiliza-se de discursos superlativos capazes de alcançar a história da cidade a um patamar de distinção e diferença, como se não houvesse outra cidade no Ceará e até mesmo no Brasil. Fecho aspas, se encontra na página 45 de sua tese. Dentro desses discursos, como o senhor já colocou, a gente tem um discurso do Sobralense Domingos Olímpio, que é o Luzia Homem, do início do século XX, ali em 1903. Então, eu gostaria de saber como é que essa obra se insere e como é que essa obra contribui para a produção de uma história local, regional, e se eu posso pensar ela dentro de uma história nacional. Porque a gente sabe que nesse momento, realista e naturalista, muito está se produzindo a nível nacional também. Aí eu destaco os Sertões, do Euclides da Cunha. Exatamente, exatamente. É possível, sim, ligar os pontos da obra de Domingos Olímpio, Luzia Homem, que é a obra publicada, não é a única obra dele, né? Uhum. Dentro de um universo maior que vai se abrindo, não é? Dentro de uma dimensão bem maior. Não é? Então, assim, a Luzia Homem tem uma dimensão regional, é uma obra regional, é uma obra realista, naturalista, mas também é uma obra que você vai encontrar laivos românticos. Você encontra quebrando a narrativa densa de Domingos Olímpio, porque ele tem uma narrativa muito densa, algumas cenas românticas, algumas passagens românticas, quebrando um pouco a dureza dos personagens, né, dando sensibilidade a esses personagens, subjetividade a alguns desses personagens. A gente encontra isso. Então, é bem possível entender essa obra dentro dessa perspectiva que se abre para multiplicidades. Né? Aliás, eu costumo dizer, Wagner, que sempre que eu releio a obra do Domingos Olímpio, eu vou só mostrar aqui a minha para você. Ó. Por favor. Você está vendo aqui? Ó? Você está vendo isso aqui? Está vendo? Tô sim, professor. Pronto. Isso aqui são leituras que eu faço e vou marcando. E elas sempre vão aumentando. Por quê? Porque essa obra aqui, e aí a gente pode até usar aquele conceito muito importante do Humberto Eco, da literatura, do livro, como uma obra aberta, não é isso? Essa obra é aberta, então você encontra muitas nuances. Só para você ter uma ideia, o trabalho do pós-doutorado, dos aspectos do trabalho do pós-doutorado é exatamente capturar dentro do Domingos Olímpio a sua paisagem sonora. Entende? Então aqui tem uma paisagem sonora que dá conta da cidade de Sobral. Ele estabelece determinados sons ali que ainda hoje estão presentes entre nós. Outros desapareceram. Outros continuam e se ressignificaram. Entende? Então, assim, quando a gente fala em história regional, quando a gente fala em literatura regional, a gente está tratando de um conceito complexo, porque, por exemplo, quando a gente fala de literatura regional, a gente pode buscar a origem disso lá na Confederação do Equador, né? 1824. Mas a gente pode encontrar na obra do Franklin Távora, o Cabeleira, já o esboço dessa regionalidade dentro da literatura. No entanto, se você for ver a ideia de regional que
no Franklin Távora, ele chamava de norte. Quando você vai ver o sentido disso, por exemplo, é diferente da perspectiva regional do Gilberto Freire, que entendia a região na perspectiva da cana-de-açúcar, não é? Dos engenhos, é quase que um micromundo da cana-de-açúcar. O Franklin Távora, não, ele já pensa no norte, noutra perspectiva. Esse norte do sertão que já vai dar uma outra tonalidade a essas questões, né? Então, assim, o livro de Domingos Olímpio, inclusive, é considerado também impressionista por alguns autores. Então, é um lugar, na verdade, eu digo assim, que é a obra do Domingos Olímpio, essa aí, é um redemoinho, sabe, um lugar ali que você não encontra um ponto somente, né? Você não encontra. Se você abrir, por exemplo, eu tenho um trabalho que trata da santidade dentro da obra que tem a ver com a luz e a homem, porque a luz e a homem é a Luzia, a Santa Luzia, os olhos, todo aquele imaginário, né? Muito forte, mas aí você encontra dentro dela laivos de uma velha tradição literária ibérica que vem para cá, que é o romance da Donzela Guerreira, né? Que é o romance da Donzela Guerreira. Então você encontra ali. Mas você encontra também a dimensão do virago, da santidade muito comum em muitas agiografias medievais. Você encontra isso aí, né? Assim como você encontra cantigas ligadas ao cancioneiro popular, você encontra tradições ligadas a orações muito populares. Então, é uma obra muito, muito densa, que permite muitas coisas ali a partir dessa reflexão. Mas ela para a historiografia oficial da cidade de Sobral, o pilar, e a gente pode até citar como é o nome do cara? Mircea Eliade, né? Quando os povos ali da Europa iam de lugar em lugar levando o pilar cósmico, que era uma espécie de base para sustentar o mundo. É isso, o pilar cósmico. E a gente pode dizer que é a partir da historiografia oficial da cidade que nasce no enclave da igreja, mas que ela também entra dentro da academia, porque o Lira é um professor do curso de História, o Lira foi um professor do curso de História durante muito tempo, mas você tem outros historiadores mais recentes que também adotaram essa ideia. Então, o Domingos Olímpio é visto como esse pilar de uma historiografia oficial, que dá conta de uma cidade distinta, diferente, intelectual, como nenhum outro lugar se viu. Professor, não sei se eu estou errado, mas os livros realistas e naturalistas, eles têm uma cientificidade bem maior, não são só livros de memória, não só são livros sentimentais, como você estava colocando Távora, por exemplo, né? Não é só um livro que busca demarcação, é um livro que está dentro de um contexto positivista e objetivo, etc. Aí eu posso pensar, então, que Luzia Homem inventa Sobral ou Sobral ajuda a criar Luzia Homem? Pois é, essa é uma questão, inclusive, o Lira, ele tem um livro, né, que eu até no meu trabalho eu faço essa relação entre o Luzia Homem, Domingos Olímpio, e o Luzia Homem do Padre Lira, né, Luzia Homem ontem e hoje. Então ele tenta capturar aqui no cenário atual, do atual dele, da cidade, esse local, ele tenta capturar as Luzias Homens do seu tempo, entende? Ele tenta capturar. Então, há esse jogo duplo. O seu raciocínio é perfeito. Há esse jogo duplo. A criatura cria o criador cria a criatura. É dentro desse universo mesmo. Aí, o que é interessante é saber assim, que tanto o realismo quanto o naturalismo, de certo modo, eles estão se pondo contra os excessos de subjetividade do romantismo, que pensava na nação, né, que pensava na objetivação, no caso do sujeito. O sujeito ali é o máximo de tudo. E aí, tanto o realismo quanto o naturalismo vão enveredar por outro caminho. E aí você tem o positivismo, você tem o evolucionismo, não é? Enfim, você tem todo um universo que se abre, darwinismo, enfim, dentro de um outro universo para tentar dar conta, pelo menos, daquilo que seria a realidade. Né? O real é sempre muito difícil de ser capturado, então ele precisa ser circunscrito de algum modo. Isso aí atravessa toda a literatura. Ainda que o romantismo não fosse uma literatura para tentar dar conta da realidade, a literatura de quem produziu o romantismo era a realidade de quem produziu. Não é? É a realidade de quem produziu. Basta a gente ver o que é que pensava Castro Alves da escravidão e o que é que pensava um outro poeta quase contemporâneo dele sobre a mesma escravidão. São visões completamente diferentes, né, do romantismo dentro da perspectiva
da poesia. Então, é isso, tem essa questão que você falou, acontece isso mesmo. Então, há esse caminho de mão dupla. O livro de Domingos Olímpio constitui a invenção dessa cidade letrada, mas, ao mesmo tempo, essa cidade letrada constitui o lugar do Domingos Olímpio na cidade. Isso é tão claro, quer dizer, claro, assim, poderia ser tão claro para todos nós, quando a gente estuda lá, nos documentos, que, por exemplo, o Domingos Olímpio é um dos nomes assim, intelectuais mais celebrados quando a gente faz referência à criação do Teatro São João na cidade de Sobral, que é um monumento cultural mais conhecido aqui. Uhum. Ele é um dos sujeitos que faz parte ali do grupo que planeja a construção do teatro. E, durante muito tempo, os discursos oficiais falavam sobre isso, Domingos Olímpio e o Teatro São João, porque ele já vinha lá do Teatro Apolo, com as suas peças, etc. No entanto, ele nem estava aqui, ele já tinha ido para o Pará, já tinha migrado para o Pará, já estava lá como jornalista nas lides do paraenses, nem estava mais aqui. No entanto, esse discurso oficial dá esse lugar para ele. Ou seja, o Teatro São João é um monumento da cultura, o mais importante, como era visto, inclusive, pelo Lira, o mais importante monumento da cultura tem à frente quem? Domingos Olímpio. E ele nem estava aqui. Ele nem participou ativamente de todos os desdobramentos da Constituição, daquele negócio todo ligado ao Teatro de São João. Então, tem essa questão que, aliás, é uma coisa boa para se escrever, porque a gente tem escrito pouco sobre essa relação que você acabou de citar. Você podia escrever sobre isso. Eu farei anotações no caderninho, professor. O mestrado está vindo aí, logo, logo. Muito bem. Professor, o senhor falou muito bem, você falou muito bem sobre a questão de contextos. E dentro do contexto de produção do Domingos Olímpio, que no caso é o início do século XX, a gente tem outros autores que pensam o Brasil também, ou suas regiões, o Euclides da Cunha, que não é nordestino, mas pensa o Nordeste, né? O Nordeste ainda não, né? O Nordeste ainda não tinha sido, essa invenção ainda não tinha ocorrido, né? Mas a gente tem Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha, enfim. E nas minhas pesquisas, uma coisa que me chamou muita atenção foi o espaço, eu não sei se eu posso falar assim, me corrija se eu estiver errado, mas o espaço de apagamento do Domingos Olímpio em relação a um Euclides da Cunha, por exemplo. Né? Então, quando eu pego um livro de literatura do ensino básico, eu vejo lá na parte realista e naturalista, eu observei isso, vários nomes, mas poucas vezes eu observo o nome do Domingos Olímpio. Né? Que foi eu queria saber se o senhor sabe responder por quê. Porque eu quis pensar por muito tempo que era por ser nordestino. E o Euclides da Cunha, por mais não ser nordestino, escrevia sobre aqui, mas era carioca. Mas eu fiquei assim, não, porque eu penso lá na frente a Raquel de Queiroz, por exemplo, uma cearense destacando a nível nacional. Né? Então, não sei se eu pensei errado, mas por que esse apagamento? Pois é, eu acho que nem se trata de pensar errado essa questão, né? Mas, assim, eu acredito que uma primeira resposta para isso tem a ver com aquilo que na literatura chama-se cânone. Uhum. Cânone. Então, a gente tem alguns escritores canônicos. Machado, por exemplo. A gente fala do realismo, o primeiro nome que vem à cabeça é Machado. Foi o único? Não foi. A gente sabe que não foi. Né? Então, a gente pensa no naturalismo, aí vem o quê? O Mulato, a Luiz Azevedo. Então, a gente tem os autores canônicos. Né? Aí a gente entra também na obra da Raquel, porque a Raquel tem uma obra realmente muito densa, muito interessante, mas ela tem a seu favor o fato de ter sido a primeira mulher a entrar na academia. Isso quebra, né? Quebra aquele negócio, aquela estrutura, como aconteceu aqui em Sobral. A Dinorá Tomás Ramos é a primeira mulher a ser aceita na academia, ela é esposa do presidente, mas ela passa um monte de tempo para ser aceita na academia. Quando ela começa a ser aceita na academia, ela tem uma ascendência incrível sobre os homens. Eu conheci essa senhora já no finalzinho da vida. Finalzinho da vida dela, só para você ter ideia, ela começou a fazer direito. Fortaleza. Olha aí. E aí ela ia para a sala, aquele monte de menino, e ela lá no meio desses meninos. Uma mulher extraordinária, primeira vereadora da cidade de Sobral. Vereadora na cidade de Sobral. Então, são coisas extraordinárias. Então, assim, existe o cânone,
existe esse modelo que estabelece esses nomes, entende? E o Domingos Olímpio, de certo modo, ele ficou fora desse cânone, ainda que Antônio Cândido, o sujeito mais importante, mais importante estudioso da literatura brasileira, ele tenha colocado o Domingos Olímpio como essa espécie de fio que liga o realismo ao naturalismo e vai além do realismo, vai além do naturalismo, para Antônio Cândido. Antônio Cândido, você sabe, Sim. é uma figura extraordinária, tá? Tem uma obra extraordinária. Então, tem muito a ver com isso também. E também, Wagner, tem a ver com os próprios percalços da vida de Domingos Olímpio. Né? Você deve saber que o Domingos Olímpio concorreu a uma vaga na academia e que ele foi preterido pelo filho do José de Alencar. José de Alencar era amigo do Machado, que era então presidente da academia, e ainda que o filho do Alencar não tivesse obra, no sentido da palavra, a constituição de uma obra, como o Domingos Olímpio já tinha, com a Luzia Homem, que é muito importante naquele começo de século, ele não tinha uma obra, mas ele tinha um nome, ele pertencia a um cânone, né, que era representado pelo próprio pai. Eu me lembro, você falando por que literatura, eu me lembro das minhas leituras, né, antes da universidade, eu li muita coisa, Wagner, muita coisa, colocando assim, quem é o maior romancista do Brasil? Domingos Olímpio, ou Machado ou Alencar? Né? Então, você tinha essa discussão, assim, sabe, ao ponto de chegar à seguinte questão, não, Machado de Assis, ele é quase que, você não consegue botar o Machado numa escola, Machado é o bruxo, né? É um caso à parte. Aí isso dá um outro lugar para ele e outro lugar para o Zé de Alencar. Então tem um pouco a ver com isso, sabe? Com o desencanto dele, sabe? Com essa batalha ali pelo lugar, ao sol. Queiramos ou não, a academia é o lugar de institucionalização do autor, né? É o lugar de institucionalização ou canonização do autor. E ele perdeu essa vaga por essa amizade do Alencar, do Machado com Alencar, e aí isso acaba reverberando para o filho. Mas, de todo modo, hoje em dia você já tem uma maior visibilidade da obra. Há alguns anos atrás, nós tentamos aqui na Casa da Cultura, estou falando, acho que há uns 10 anos atrás, a publicação do Almirante, que está em Fortaleza. Está em Fortaleza, essa obra. E a gente fez todas as tratativas aqui para publicar, e quando a gente estava conseguindo o negócio, o cara lá ficou doente e acabou se perdendo. A então secretária que estava aqui foi para Fortaleza, para a Secult, e aí isso se perdeu. Assim como nós tentamos a republicação da obra completa do Cordeiro de Andrade. E aí eu até soube, Wagner, eu acho que por causa da pandemia isso não foi para frente, mas a obra Caçacos, do Cordeiro de Andrade, que é a obra, né, de 1919, que fala da presença da comissão científica aqui na cidade, que traz esse lugar, não é, para dentro, que traz esse acontecimento, aliás, para dentro da literatura, ele ia ser reeditado, estava todo pronto para ser reeditado. Eu tenho a impressão, eu também não sei, porque eu não participei das discussões sobre isso, que esse negócio não foi para frente por causa da pandemia, o que seria um grande ganho para nós, porque a última edição da década de 40, eu acho, né? De Caçacos, que aí é um outro cara da Seca, um outro autor da Seca, que vai falar de uma cidade já completamente triturada pela sociedade local, e não pela Seca, pela elite local. Nesse contexto de produção de história local, o senhor bem traz agora a segunda parte da nossa conversa, que é justamente a produção de outro sobralense, né, que é o Cordeiro de Andrade. Eu fiquei muito aflito por procurar o livro e não encontrá-lo, nem para compra, né? Então isso muito me afligiu mesmo. E eu acho que eu queria partir desse princípio. Por que esse apagamento, e que o senhor traz isso na sua tese, por que esse apagamento, esse pouco conhecimento, essa pouca consideração com a obra do Cordeiro de Andrade? Pois é, aí existe uma questão que não é sutil, mas que é de classe. A gente não pode esquecer que Domingos Olímpio é uma figura da elite local, que tem o privilégio de estudar em Recife, não é isso? Quando a faculdade lá de Olinda já está em Recife, já está funcionando ali na Rua do Hospício, então ele é o sujeito que vai para lá.
ele é um cara dessa elite. Ele é um cara que está lá dentro da faculdade de Recife. Olha só com quem é que ele encontra. Ele se encontra com Castro Alves, ele se encontra com Tobias Barreto, entende? E ele volta para cá e se torna promotor público na cidade. Então ele é um sujeito, Braga Cavalcante, família dita enobrecida. Quando você lê a obra Raiz Portuguesa do Vale do Acaraú, do Padre Sadoc de Araújo, ela está naquela lista lá dos nomes pomposos, nobres e enobrecidos de Portugal que chega aqui. Não é? Então, tem isso. Aí quem é o Cordeiro de Andrade? O Cordeiro de Andrade é um jornalista que aprende praticamente, que se educa praticamente dentro do jornal, dentro da tipografia, no jornal anterior ao dele, né, o Debate. Então, o universo intelectual dele se abre para o mundo dentro do jornal, da oficina do jornal. Entende? Então, é um outro sujeito que está em outro lugar, que ocupa outro espaço na cidade. Entende? Influenciado pelo jornalista da Luta, como é o nome dele, que eu sempre esqueço, hein? A Luta, que foi assassinado dentro da câmera, depois eu lembro. Né? Veja aí. Então, ele nasce ali trabalhando dentro das oficinas, até fundar o jornal dele, o Debate, que é, na verdade, uma paródia ao Rebate, jornal que ele trabalhava. Entende? Então, tem esse lugar social aí que aflora, e isso acaba colocando a sua obra numa certa marginalidade. Né? Numa certa marginalidade. Sem contar, por causa do jornal, por causa das lides literárias, ele sofre vários processos na cidade. Entende? E isso gera problemas também. Por quê? Porque ele bate de frente, como batia o jornal A Luta, contra a elite local, contra o status quo. Isso gera problemas, não só com Sobral, mas, por exemplo, onde hoje é a cidade de Massapê, ele se envolve lá em conflitos com os potentados locais, com a elite local. Isso gera processo, ele acaba sendo exilado em Fortaleza para escapar desses processos. Então, tem uma vida muito complicada e muito difícil. Entende? Então, assim, ele não está dentro do cânone. A gente estava falando de cânone agora. Ele não pertence ao cânone oficial da literatura local estabelecido pela historiografia oficial. Por exemplo, quem mais escreve sobre história local? Padre Sadoc, que tem a obra mais profunda, né? E o Padre Lira. O Padre Sadoc escreveu a biografia do Cordeiro. O Padre Lira, que tinha mais visibilidade, ainda que tivesse uma produção menor do que a do Sadoc de Araújo, mas ele tinha mais visibilidade do que o Sadoc, porque ele escrevia para o jornal, porque ele participava de programa de rádio, então ele tinha mais visibilidade. O Lira não faz referência praticamente nenhuma a Cordeiro de Andrade. Entende? Então, o Cordeiro de Andrade, como um jornalista, produtor de libelos, né, inclusive tendo o seu jornal proibido de circular, pedindo papel emprestado para poder rodar o seu jornal. Então, ele entra nessa ciranda de poder, de luta pelo poder na cidade, questionando os poderosos, e isso gera vários problemas para ele. Né? Então, ele tem uma obra publicada maior do que a obra do Domingos Olímpio. A gente tem publicado Domingos Olímpio e o Luz é Homem, mas dele a gente tem Anjo Negro, a gente tem Caçapes, a gente tem Brejo, Coelho das Ruas. Você tem uma produção maior. Né? Então, exatamente por ele não compor o cânone oficial da história da literatura local, esse cânone nasce a partir dessa historiografia oficial, que ele teve menos visibilidade. Agora, só um parêntese sobre isso. O Padre Sadoc, que a gente está falando tanto, né? Eu gosto muito do Padre Sadoc, porque ele é que praticamente me alfabetizou, né? Assim, me dando livros. E ele, já quando ele entrou no processo de perda da visão, ele tinha preparado 2 livros, História da Literatura Sobralense. 2 volumes, História da Literatura Sobralense, trazendo um monte de gente que a gente não conhece, que nós nunca ouvimos falar, mas que eram autores locais que produziram, especialmente nos jornais, ou fizeram pequenos opúsculos. A UVA conseguiu publicar a primeira obra. Né? Quando voltar tudo isso aí, Wagner, quando a gente voltar, ninguém vai voltar mais à normalidade. Mas quando a gente puder circular, você vai lá na UVA, vai lá na reitoria e diz: eu queria o livro Padre Sadoc sobre literatura sobralense. Porque tem uma caixa lá, uma caixa. Entende? Então, nessa obra, você vai ver
e vai encontrar outros autores em Sobral, a partir dos jornais. Você sabe que Sobral tem mais de 100 jornais, uns dois meses, mas muito jornal. Esses caras produziram durante muito tempo em jornais. E aí você abre esse leque, né, para entender essa produção escriturária dentro da cidade. E para terminar essa parte, só para a gente ter uma ideia, a própria ASEL, a própria Academia Sobralense de Estudos e Letras, silenciou completamente, praticamente, com relação ao Cordeiro, e também silenciou com relação a esses outros autores que o Sadoc de Araújo posteriormente vai elencar na sua obra. A segunda obra dele está ainda manuscrita, eu tenho a impressão que eles não vão publicar mais nunca essa obra. Vamos trabalhar para publicar essa obra, professor. Nós temos braços. Eu quero a minha. É verdade, vamos publicar um de cada vez. Só para. Eu coloquei aí, é o de Olinda Barreto, não é isso? A luta? É a luta, de Olinda Barreto. Exatamente. Pronto, professor, mas mesmo tendo esse apagamento, esse pouco conhecimento da obra, a obra dele é importantíssima. Eu ainda estou muito aflito de não ler Casares, porque a introdução que você faz, a parte na sua tese, que você faz utilizando a obra dele, parece fantástica, assim, parece um livro sem igual, principalmente para o contexto que ele estava. E pensando ele dentro de um contexto, do contexto de produção dele, eu gostaria de saber como é que a obra dele, mesmo pouco conhecida, contribui para a história local e regional, né? Porque eu acredito que se ela fosse mais conhecida, ela teria contribuído mais, né? Mas a que medida ela contribui para a história regional e local? Tá certo. É interessante, porque até bem pouco tempo atrás, pelo menos antes de 2009, quando eu comecei a escrever a tese, 2010, quando eu comecei a escrever a tese, na verdade, praticamente não se falava de Cordeiro de Andrade. Nesse período eu encontrei a biografia dele, escrita pelo Padre Sadoc. O Padre Sadoc me deu o livro, e eu comecei a falar desse autor, né? Comecei a falar, escrever desse autor, comecei a utilizar esse autor, etc. Então, assim, a obra do Cordeiro de Andrade, ela não tem a força narrativa do Domingos Olímpio. A força narrativa do Domingos Olímpio é muito grande. Talvez, aí uma hipótese, pela tradição jornalística dele, de escrever textos mais rápidos, mais objetivos, do jornal, né? Do leitor. As obras dele todas, com exceção de Anjo Negro, que é considerado pelo Sadoc a obra-prima dele, e realmente é espetacular, né? Então, o texto dele é mais rápido, é um texto mais rápido. É quase que uma reportagem, entendeu? É quase que um libelo ali contra os acontecimentos. De todo modo, é uma obra fundamental para que a gente possa relativizar a literatura das secas, representada predominantemente na cidade pelo Domingos Olímpio. Então, o Domingos Olímpio não é o único a refletir aqui sobre a seca de 77, que ele acompanhou. Ele chega, acho que em 1874, em Sobral, já formado, então ele passa por todo esse período de seca aqui, então ele vê tudo. O Cordeiro de Andrade também vê, só que quando você for ler a obra dele, você vai ver como essa parte inicial é bela. Não sei se foi essa que eu escrevi, mas ele começa a escrever lá no Rio de Janeiro, exilado também no Rio de Janeiro, por causa das lutas aqui, e lembrando do que foi a seca. Ele lembra, o livro era da década de 30, ele lembra como é que era a vida dele durante a seca de 19, o que aconteceu, e aí ele diz, inclusive, numa determinada passagem, estou aqui para, não sei se é para falar a verdade, não mentir, né? Uma coisa assim que ele fala. Entende? Então, a obra dele é muito importante para você relativizar esse lugar da literatura das secas na cidade de Sobral. E ele se torna, nesse sentido, muito mais rico. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele escreve a obra sobre a seca, ele escreve a obra sobre a cheia. Então, você tem, né, a seca, que é uma constante na cidade de Sobral, aliás, na região inteira, mas você também tem as cheias do Rio Acaraú. Este ano a gente teve praticamente uma cheia, não é? O pessoal de Hidrolândia ali, você viu, sofreu bastante também. Então, o Brejo é a obra que dá conta da cidade inundada pelas cheias, até 1924, por exemplo, que é a maior de todas as cheias, você não tinha a proteção que tem hoje no Rio, a região era mais baixa, então o rio atingia ali a Praça Coluna da Hora, chegava até ali, não é? Então, ele dá conta dessa cidade da seca e a cidade da cheia. E no Anjo Negro ele dá conta da cidade negra. O Anjo Negro é uma escrava.
né? Anjo negro é um escravo, então ele dá conta desse universo. Nesse sentido, ele oferece para o historiador uma documentação muito mais plural sobre a cidade de Sobral, sobre o local, que é sempre a prática que contesta. O local, a história local, ela é sempre a prática que contesta. Por quê? Porque ela é o lugar da experiência constante. É o lugar que você experimenta todo dia. A experiência é aquilo que acontece comigo, que se passa comigo. Não, mas não é qualquer coisa, porque muita coisa se passa com você e comigo. Experiência é aquilo que se passa comigo e que eu sou capaz de guardar, de aquilo, de algum modo, influenciar, me tocar, entende? É o que acontece com o Cordeiro quando ele escreve Caçacos. Ele ainda é tocado pela seca e começa a escrever, enfim. Ele é, inclusive, um marxista, seria um marxista, o dono da farmácia, Hermínio, seria um marxista inveterado, ou um anarquista, até certo ponto. Entende? Então, ele tem uma dimensão política muito mais ativa, muito mais marcada do que Domingos Olímpio, que vem da elite local. Inclusive, eu acho impressionante quando eu vejo o Juiz, do romance Luzia Homem, que ele é basicamente o alter ego do Domingos Olímpio, né? Porque é um sujeito extremamente bondoso, ajuda a Luzia, caridoso, parece o alter ego do autor, assim, querendo, né, dizer, não, isso aqui está acontecendo tudo isso, mas eu sou cristão, nós somos cristãos, está acontecendo tudo isso, mas Sobral vai resolver o problema de todo mundo, e a Luzia constantemente sonhando com a cocanha dela, que é o mar. Que é o mar. Né? Ir para Camusim, porque o mar, enfim. Eu vou disponibilizar procurei quase todos os livros que eu utilizo na minha fala do curso para disponibilizar para o pessoal. Não consegui encontrar Caçacos, mas eu vou estar disponibilizando a tese de doutorado do professor Denis, para quem tiver interessado em ler, né? Mas só para ilustrar o pessoal que vai assistir essa entrevista, a passagem que o professor Denis está colocando e que ele utiliza na introdução dessa fala dele, do Cordeiro de Andrade. Ele diz o seguinte: um dia espiei o passado, quase 15 anos. Eu fui recordando e fui escrevendo, quase dei fé. Havia riscado uma porção de papel. Relendo as impressões fixadas às pressas, os flagrantes corridos ao esmo na confusão da memória, vi que tinha feito uma história. Feito não, copiado, se bem que infielmente. Coordenando tudo, depois tentei um romance, assim nasceu esse livro. Exatamente. Ou seja, é aquela ideia de que a literatura é o espelho da nação. No caso aí, a literatura é o espelho do local, né, da localidade. É por isso que eu falo, inclusive eu falei isso num artigo, eu não sei como é que eu fiz, mas é a localidade sonhada, uma coisa assim. Eu não me lembro, mas tem a ver com isso, sabe? Eu não me lembro mais, não. Mas é isso. Então, a literatura como espelho da nação, aqui, a literatura como espelho do local. A princípio é isso. Professor, então a gente está se aproximando do finalzinho da nossa conversa, que foi maravilhosa. E eu entrevistei o professor Gilberto antes do senhor, e eu fiz uma pergunta para ele muito complexa, eu acho, muito perigosa. E eu gostaria de repetir lá ao senhor, que é: o regionalismo ainda faz sentido? Porque é uma das dificuldades que eu me deparei dentro da minha fala, e eu não busquei responder. Não sei se o senhor vai querer responder, mas faz sentido? Olha só. Pensar hoje. É porque, assim, realmente é uma questão muito difícil. Eu até me lembrei do conceito, localidade imaginada. A gente não tem o famoso livro, né? Enfim. E aí o que eu chamo de localidade imaginada, porque realmente a localidade Sobral é imaginada por esses autores e pela historiografia mais oficial. Mas, assim, hoje em dia a gente precisa de outros aportes teóricos para entender o espaço. Sim. Daí conceitos fundamentais de Foucault, de heterotopias, a possibilidade de entender outros espaços outros. Não há história sem tempo e sem espaço, né? Não há história sem tempo e sem espaço. Isso aí é fundamental. E outra coisa, nós vivemos um período, é por isso que eu estou colocando essa questão de um conceito. E aí eu aconselho você a inventar um conceito para isso. A gente pode inventar, a gente tem que usar. E aí eu estou pensando aqui também, Wagner, que nós estamos num período de desterritorialização.
não é? De desterritorialização, de desespacialização. A internet nos traz um novo conceito de tempo e de espaço. Um novo conceito de tempo e de espaço. Então, quando eu falo região, eu estou dizendo o quê? Eu estou querendo dizer o quê? Não é? Quando eu falo local, localidade, eu estou dizendo o quê? Então, são questões assim que a gente precisa entender. Tem um autor, eu até tenho ele aqui. Quer ver? Eu vou te emprestar depois. Ó, tu deve estar conhecido. Alain Bourdin. A questão local. Não, pior que não, professor. Mas quero muito conhecer. Aqui, ele é muito interessante porque ele traz questões que eu considero assim, muito, muito interessante para a gente entender tanto essa questão do local quanto a questão do regional. E aí ele discute isso. Entende? Então, assim, são conceitos que estão, eu acho, que estão se reformulando. Entendeu? Estão se reformulando dado as condições atuais de entendimento do tempo e do espaço. Durante muito tempo, na tradição da cultura ocidental, se dava importância, o Foucault discute isso, ao tempo. Uhum. O tempo era que importava. Aí você conhece o máximo dos livros com relação à discussão sobre o tempo, que é Confissões de Santo Agostinho. Uhum. Não é? O tempo, passado, presente, futuro, enfim, o que é o tempo, como é que eu vou responder isso? Só que no final do século XIX para cá, quando a gente pega depois do Mediterrâneo, você já tem um lugar reservado ao espaço. Então já é um outro contexto que aparece. Só que hoje nós estamos no século XXI, que dizem, inclusive, que ele começou neste ano por causa da pandemia. Século XXI, né? Então, assim, hoje, quais são os conceitos de espaço que a gente tem? O fato, eu também, por isso que eu estou dizendo, não sei responder essa questão, não. O fato é o seguinte, é que ninguém pode fazer história sem tempos e sem espaços. Não dá. A gente tem que focar no tempo, a gente tem que focar no espaço. Isso é fundamental para nós. Agora, o que é o espaço, o que é o tempo, e outra coisa, o que é o local e o que é o lugar. A gente, quando lê Michel de Certeau, Invenção do Cotidiano 1, que é uma obra também quase que infinita de inspiração, ele vai discutir a questão do lugar. Então, o que é o lugar? Eu falo lugar, eu falo local, né? Quando eu falo lugar, eu estou dizendo Sobral. Quando eu falo local, eu estou dizendo Sobral. Então, são questões, assim, muito interessantes de pensar. Eu acho muito interessante de pensar. E difícil de responder. Então, não sei se o senhor tem mais alguma coisa para colocar sobre a nossa conversa. Agradecer e a alegria de falar sobre essa temática. Eu também quero agradecer demais, professor, foi uma conversa muito produtiva. Tenho certeza que, tanto para o senhor, mas muito mais para mim, e que vai ser muito enriquecedora para quem for assistir esse material também, né? A gente está aproveitando desse curso para produzir material para o nosso curso, para o curso de História da Uva. Como o senhor colocou, é de extrema importância para Sobral, e eu acho que, como aluno que não é de Sobral, eu acho que para as cidades circunvizinhas também muito mais, inspira muito a gente a continuar nessa caminhada. Então, antes desse material ser disponibilizado, ele vai passar por uma edição muito pequena, que não precisa ser nada editado aqui, e depois eu vou solicitar ao senhor a autorização para mim fazer a publicação dele. Então, vou só interromper a gravação só para a gente acabar uma conversa. Por favor, professor. Tá certo.